Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para falarmos da origem do direito administrativo. Falar da origem do direito administrativo vai facilitar até mesmo a compreensão do tema e da matéria, né? Porque nós vamos entender a gênese aí do direito administrativo e qual seria o seu fundamento, né? Qual seria o seu objeto de estudo. E estudarmos a origem, como ele nasceu, nos propicia, de fato, entendermos melhor a respeito da matéria que virá adiante. A origem do direito administrativo ela vai surgir com a própria mudança do exercício do poder pelo Estado. Então, até antes aí da Revolução Francesa, né, nós tínhamos o Estado na mão do soberano, né, do rei. Né? Então, o rei era o próprio Estado, ele não se submetia ao controle da lei. Né? Ele mandava e desmandava. Né? Ele era o próprio Estado, ele exercia o poder de forma soberana. A partir dos ideais aí da Revolução Francesa, do final do século XVIII para XIX, vai surgir então a figura do direito administrativo como um instrumento de controle do Estado. Porque a partir da Revolução Francesa se retira esse poder da mão do soberano, né? E são criadas a separação dos poderes. Então, o poder agora não é exercido mais pelo soberano, pelo rei ou por quem quer que seja, né? O poder ele vai ser exercido pelo povo. Então, há um certo receio do povo que o Estado continue cometendo as atrocidades, as barbaridades que vinham cometendo na mão do soberano anteriormente. Então, o direito administrativo nasce justamente após os ideais de Revolução Francesa, lá na França, e com essa concepção da separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? Que seriam os freios e contrapesos. Né? Os poderes são independentes e harmônicos e eles vão se controlar para evitar justamente o que acontecia antes, o poder na mão de um soberano. Uma pessoa só exercia toda a função de Estado. Agora o povo assume o poder, né, através do movimento revolucionário e todas as decisões de estados devem atender o que? Os interesses do povo, que vai eleger seus representantes ali para a elaboração das leis. Então, o início do direito administrativo ele surge muito agregado, muito intrínseco no próprio princípio da legalidade, porque você sai de um estado de homens e passa para um estado de submissão às leis, né? Leis essas que são feitas pelo povo. As leis elas devem representar, devem ser a ressonância da vontade popular, do povo. Então, a partir desses ideais da Revolução Francesa, né, e surgimento então do princípio da legalidade, que vige, rege até hoje o direito administrativo, seria talvez um dos princípios mais importantes, porque a partir do princípio da legalidade é que se vai conceber, né, a própria existência do direito administrativo. E junto com a declaração dos direitos junto com a Revolução Francesa, surge também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Então essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é para salvaguardar o próprio cidadão contra abusos e arbitrariedades do Estado. E para que serve, então? Ele vai servir, essas declarações de direitos do homem e do cidadão, para limitar o poder do Estado. Lembra, como eu disse anteriormente? Antigamente você tinha um Estado que era governado por um rei, por um soberano. Agora não. Agora você tem um Estado que é governado pela própria soberania popular, pelo próprio povo. Então, as declarações dos direitos do homem e do cidadão, e isso aí até os direitos humanos também, eles servem o quê? Para regular e estabelecer um controle do Estado para que ele não cometa arbitrariedades contra os seus administrados, contra os cidadãos, né? Por isso que as pessoas até reclamam assim, que os direitos humanos não protegem, por exemplo, os agentes do Estado, né? De certa forma, quando morre um bandido, você não vê os direitos humanos atuar em favor dos policiais. Até porque os direitos humanos, ele é concebido para quê? Para proteger o cidadão do Estado. Quando o policial, agente público, comete uma arbitrariedade, ele está agindo em nome do Estado. Então, os direitos humanos protegem, de certa forma, entra em ação para proteger o quê? Não contra o policial, mas sim contra o próprio Estado, para que o Estado não cometa abuso ou arbitrariedades. Daí o porquê da crítica, né, de se falar, mas os direitos humanos não protegeriam os policiais, né?
só, por exemplo, bandido, a grosso modo, de maneira vulgar, né? Mas não, é porque os direitos humanos ele tem essa concepção. Ele só vai agir e atuar para proteger o cidadão do Estado. Quando o policial ele é alvejado, ele é atacado, né, como agente do Estado, não haveria de falar em aplicação de direitos humanos, porque ele seria o próprio Estado. Então não teria o objeto da proteção dos direitos humanos. Salvo o seguinte, por exemplo, um aluno em curso de formação, né? Ele está sobre a égide do Estado. Aí sim eu poderia falar em proteção do, do policial num curso de formação que está submetido à guarda do Estado e está sofrendo eventuais abusos ali por parte dos seus instrutores, alguma coisa nesse sentido. Aí sim eu até falaria em aplicação dos direitos humanos para proteger o policial. Mas quando eu tenho um cidadão que não tem a figura do Estado, que ataca, por exemplo, um policial, eu não falo em aplicação de direitos humanos, tá? Porque quem agiu contra o agente público não foi o próprio Estado, mas sim um particular. Isso é só um parênteses para a gente poder entender essa concepção do objeto de estudo do direito administrativo. Tá? Então, com o surgimento desse Estado, que vai ser governado aí pela soberania popular, ou seja, sumiu a figura do rei, e agora nós, o povo, aqui exercemos o poder. Isso aí está na própria Constituição Federal. Se a gente for lá no artigo 1º, parágrafo único, fala que todo o poder emana do povo, que vai exercer de maneira direta ou através de seus representantes. Tá? Então, com o surgimento desse Estado governado pelo povo, num primeiro momento nós temos o quê? O Estado liberal de direito. Ou seja, nessa primeira concepção aí, quando há a Revolução Francesa, essa tomada do poder do soberano e assumido pela vontade popular, nós inicialmente se pensava naquele momento o seguinte, que o Estado ele tinha que se abster e intervir o mínimo possível na vida das pessoas. Então nós tínhamos um Estado liberal de direito. Ou seja, Estado, você se abstenha, né? Você vai intervir o mínimo possível, até mesmo porque o Estado era visto como inimigo do povo, né? E só que com o passar do tempo, o que se entendeu? Que um Estado muito liberal, que não interviesse aí na vida das pessoas e não estabelecesse regras, normas, né, que se abstesse de maneira exorbitante, isso passou a gerar desigualdades. Então, num segundo momento, nós saímos dessa figura do Estado liberal de direito para um Estado social de direito. Ou seja, assim, Estado, nós não queremos você tão fora, tão a parte aí das decisões estatais, né? Das decisões, da intervenção na vida das pessoas. Nós queremos um Estado seguinte, que intervenha mais, que gere mais comodidades para o povo, né? Que intervenha para evitar abusos de poder econômico. Então nós saímos do primeiro momento do Estado liberal de direito para um Estado social de direito. O que seria esse Estado social de direito? É um Estado que deve gerar comodidade para as pessoas, é um Estado que deve, por exemplo, ter serviços públicos, né? E através desses serviços públicos ele poder gerar comodidade para as pessoas, facilidades, enfim. Seria um Estado social de direito. Então nós saímos do primeiro momento da figura do Estado liberal de direito para um Estado social de direito, um Estado que vai intervir mais, né, na vida das pessoas e através da sua atuação ele vai ter que propiciar bem-estar àquela população. Só que com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Esse Estado social de direito foi ficando muito oneroso para o próprio Estado. Então o Estado foi se agigantando e abraçando muitas funções e o Estado foi ficando caro, né? E, e difícil de se gerir. Foi ficando um gigante de pernas curtas. E o que começa a acontecer então? A partir desse momento, fala assim, ó, esse Estado aí que quer administrar todos os serviços públicos, que quer gerar tudo com todas as comodidades para a população de um modo geral, talvez não seria o ideal. Aí nós passamos para a última concepção de Estado, que é a concepção de Estado que nós temos hoje, que seria o Estado Democrático de Direito. O que seria o Estado Democrático de Direito? O Estado ele continua intervindo nas relações dos particulares e também propiciando aqueles serviços de natureza essencial, que não teria como eu privatizar, mas aqueles serviços que dá para privatizar, que dá para eu passar para a iniciativa privada, eu vou passar.
Então, a partir do Estado Democrático de Direito, vai acontecer o que? As privatizações. Então, essas privatizações, ela tem por objetivo o quê? Que o Estado ele se torne menor, né? Menor do ponto de vista gerencial, administrativo, organizacional. Então, em vez de eu ter uma empresa pública que preste um serviço de telefonia, por exemplo, eu vou privatizar a telefonia, né? Eu vou privatizar a telefonia, eu vou privatizar a energia. Só que eu não vou deixar que os particulares ajam como bem queiram. Aí eu vou criar o quê? As agências reguladoras que vai regular, por exemplo, essas atividades nesses serviços públicos que eu passei para terceiros, deixei de exercer, e vou regular, fiscalizar isso através de agências reguladoras. Que vai sair bem menos oneroso do que eu exercer essa atividade diretamente. Então, a partir da concepção do Estado Democrático de Direito, é que se vai ter essa concepção aí das privatizações, né? E eu passo daquela concepção daquele Estado burocrático para um Estado gerencial. Um Estado que vai gerir, e eu vou trazer muitas ideias da iniciativa privada. Tanto é que eu vou passar muitos serviços como rodovias, telefonia, energia elétrica, porque para iniciativa privada. E eu vou criar agências reguladoras que vai, de certa forma, controlar e estabelecer normas para o exercício dessas atividades. Até porque ela continua ainda sendo uma atividade pública, tá ok? Então, dentro da evolução do direito administrativo, só para a gente avaliarmos aí novamente, nós saímos do Estado liberal, que era aquele Estado abstencionista, né, que não intervia na vida das pessoas e era visto como inimigo do povo. Com o tempo se viu que isso começou a gerar desigualdades e eu precisava evoluir. Então eu fui para o quê? Para o Estado social de direito. Aquele Estado que deveria intervir mais na vida das pessoas e promover facilidades, né, benefícios para os seus administrados. Só que com o tempo esse Estado foi se agigantando, se tornou um gigante de pernas curtas e a população viu que o Estado teria que evoluir, né? Então nós passamos o quê? Para um Estado democrático de direito, onde eu vou privatizar os serviços públicos, tá? E vou criar uma administração gerencial que vai controlar esses serviços, mas eu não vou exercer eles de maneira direta, salvo aquele serviço de natureza essencial, que não tem como eu privatizar, por exemplo, polícia, não tem como eu privatizar poder judiciário. Então, assim, por exemplo, a atividade de polícia, todos aqueles atos que são ligados, por exemplo, à atividade de polícia, não podem ser privatizados, porque está ligado que é o exercício de poder do Estado. Mas aqueles outros serviços que têm natureza preponderantemente econômica, eu passo então a privatizá-los. Então, só recapitulando, dentro dessa evolução, nós saímos do Estado liberal de direito para um Estado social de direito e, finalmente, na atual concepção, que seria um Estado democrático de direito, tá? E eu sei que a gente quer entender o que seria o objeto do direito administrativo, tá? Só para não ficar muito vago, nós vamos trazer aqui a doutrina, vamos trazer texto até para quem quiser escrever, quem quiser anotar. Isso aqui é um conceito do professor Rafael Carvalho Rezende Oliveira, que é uma doutrina muito boa com relação ao direito administrativo moderno, e se os senhores quiserem anotar ou escrever, aí está. Ó. Qual que seria o conceito de direito administrativo? Né? Qual que seria o objeto do direito administrativo? O conceito de direito administrativo, eu peço que os senhores leiam a partir da segunda concepção aí. Deixa eu só dar um avanço aqui para ficar mais fácil, tá? Para a leitura dos senhores. Só um minutinho. Por gentileza. Aqui, ó. Vamos ver a partir daqui o que seria esse conceito do direito administrativo, tá? Então, deixa eu só tirar minha imagem daqui para facilitar aí a leitura, né? Tá, ok. Então, o direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto regras e princípios aplicáveis à administração pré-ordenada e a satisfação dos direitos fundamentais, tá?
Então, se os senhores quiserem lerem, copiarem esse conceito. Não é tão simples, tão fácil de conceituar assim, mas esse é o entendimento. Direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto as regras e os princípios aplicáveis à atividade administrativa pré-ordenada à satisfação dos direitos fundamentais. Até porque a gente fala o que é em direitos fundamentais, porque hoje existe o que a gente chama da constitucionalização do direito administrativo, né? Então, o direito hoje administrativo ele está muito ligado ao próprio direito constitucional e ele tem que estar sobre a égide, né? Sobre a, a regra normativa da própria Constituição Federal, que seria a nossa lei maior. Então, o direito administrativo é um ramo do direito público que tem por objeto o quê? Regras e princípios aplicáveis à atividade administrativa pré-ordenada à satisfação dos direitos fundamentais, ok? Então, o direito administrativo é isso, ele vai regular a própria atividade estatal. O direito administrativo, toda a relação entre Estado e particular vai ser regida pelo direito administrativo, tá? Qualquer relação jurídica que exista aí entre Estado e particular, eu não aplico o Código Civil, né? Lógico, você vai aplicar de maneira subsidiária, obviamente, né? Mas a princípio eu vou aplicar o quê? As regras de direito administrativo, tá? O direito administrativo vai ser para isso. Ele regula a atividade do Estado e essa relação entre Estado e particular, tá? Ok? Espero que eu não tenha sido muito extenso e que tenha ficado um pouco claro. E a partir dessa concepção do nascimento do direito administrativo, né, da sua razão de ser, como ele surgiu, como ele nasceu. A outra coisa, só para ficar bem claro, algumas datas aí. Então, o direito administrativo ele vai nascer, num primeiro momento, aí na França, né, com a Revolução Francesa. Isso aí no final do século XVIII para o século XIX. E no Brasil, costuma-se algumas doutrinas apontarem que o direito administrativo ele tem origem, marque essa data aí, no dia 16 de agosto de 1851. 16 de agosto de 1851, com decreto imperial 608. O que estabeleceu esse decreto? Esse decreto imperial 608 de 16 de agosto de 1851, ele criou nas faculdades de direito que existia na época no Brasil, ainda no regime imperial, só existia a faculdade de direito no Recife, em São Paulo. Ele criou nessas universidades, nessas faculdades, a matéria de direito administrativo nos currículos dessas universidades. Tá ok? Muito obrigado pela educação, respeito que todos me ouviram e até o próximo tema aqui relacionado ao direito aplicado à atividade dos senhores aí.